Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, fazer com que nossas virtudes cresçam, floresçam e frutifiquem. E como somos espíritos imperfeitos, ainda temos defeitos e vícios, os quais temos que arrancar como erva daninha. Mas tem uns que são tão entranhados que nós temos que cavar masmorras a eles. E hoje a nossa reflexão é das seguintes palavras de Jesus. Diz o Mestre: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus, na passagem acima, se refere à maior disseminação do Evangelho, que aconteceria a partir da sua crucificação. De fato, foi após o supremo sacrifício na cruz, que a sua palavra passou a ecoar com maior força de persuasão aos ouvidos desatentos. Talvez nem no barco às margens do Tiberíades, nem no monte, quando do Sermão das Bem-aventuranças, o Verbo Divino tenha soado com tanta eloquência nos corações humanos como no instante do Calvário. A constatação encerra profunda lição a todos que se fazem propagandistas da fé entre os homens. Dificilmente, sem se elevar pelo testemunho, quem fala acerca da verdade logrará ser ouvido por aqueles aos quais se dirige em seu ministério. É que Jesus, por ser um espírito puro, tinha tudo planejado. O seu nascimento, a fuga para o Egito, a volta para a Judéia, os 3 anos do trabalho, e também sabia que teria que dar a vida para demonstrar a lei de amor. Mas para um espírito como ele, que era um espírito puro, sabia que a vida é eterna e que era só um pequeno período que ele estava vivendo entre nós, por mais dores que tenha sofrido, por mais humilhações, ele sabia que aquilo era necessário à causa. Como foi necessário para que ele viesse ao planeta, houvesse o Império Romano, que uniria boa parte da terra conhecida para quê? Para que seu evangelho pudesse circular mais livremente. E não é sem motivo que o maior divulgador do evangelho era um cidadão romano, Paulo, Saulo de Tarso, que nasceu numa cidade romana, era cidadão romano, então ele tinha a liberdade de ir e vir em todo o Império Romano. Até quando foi preso, teve que ser levado a Roma para ser julgado e depois ser morto. Então, Jesus tinha pleno conhecimento a respeito do quê? Da força do exemplo. Pois é. A palavra, por mais sábia e mais erudita, ela precisa do exemplo. E a gente pode procurar conhecer aqueles que são os ministros de Deus, aqueles que se chamam seus seguidores, seus apóstolos, pelo exemplo que eles dão. Se realmente a sua vida é uma vida coerente com aquilo que eles falam, com aquilo que eles pregam. O exemplo, as palavras comovem, né? Mas os exemplos acabam arrastando. Então, é importante a gente compreender que foi necessário Jesus vir ao planeta, dar o seu testemunho, dar a sua vida, retorna à pátria espiritual e de lá fica monitorando, controlando os passos do seu evangelho. Claro que ele viu que com o tempo
suas palavras, tudo aquilo que ele ensinou acabou sendo deturpado, mudado, mas o cerne ainda permanece, que é o quê? A lei do amor. E como diz o apóstolo João, Deus é amor, e o amor de Deus nos atrai, a todos nós, porque nós nos afastamos de Deus quando vamos em busca das coisas materiais. E nos aproximamos de Deus quando vamos em busca das coisas espirituais. Você que me acompanha diariamente ou ocasionalmente aqui na Reflexão Matinal, você já despertou, adquiriu a consciência de que precisa colocar em prática os 10 mandamentos de Moisés, que nos trouxe há mais de 3.000 anos atrás, precisa procurar compreender e também colocar em prática os 2 mandamentos de Jesus, amar a Deus e amar ao próximo. Mas por que nós não conseguimos fazer isso? Porque ainda temos muito forte dentro de nós as 2 maiores chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, que são 2 vícios, 2 defeitos extremamente grandes, que nos afastam de Deus e nos fazem compreender de maneira incorreta a lei de amor, de um amor possessivo. Nós não dizemos meu time de futebol, meu partido político, meu marido, minha esposa, meu filho. Tratamos a tudo como se fosse nossa propriedade. Mas o que realmente nós somos proprietários? O que nós levamos quando retornamos à pátria espiritual? Eu sempre digo que na hora que nós morrermos, é na hora que nós vamos conhecer nossos filhos e nossos parentes, pela maneira como eles vão se engalfinhar, vão brigar pela herança. Nada melhor para poder compreender, conhecer alguém, é dar uma herança para dividir. Aí cada um demonstra tal qual é. Não usa, retira a máscara que usa para conviver na sociedade e se mostra tal qual é. Um doente de espírito, um espírito doente, que ainda não compreende a lei do amor, mas Jesus é paciente. Ele já esperou 2.000 anos que nós compreendêssemos as lições do seu evangelho. Não custa esperar mais 1, 2, 3, 4 encarnações, até que nós, cansados de sofrer, vamos nos render ao seu amor. Pense nisso, amigo e seguidor, e enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.